Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do GPA para a apresentação dos resultados da companhia no terceiro trimestre de 2019. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Isabela Cadenassi, diretora de Relações com Investidores da companhia. Bom dia a todos. Bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre. Estão conosco hoje o Ronaldo Abruzzi, co-vice-chairman do Conselho, Peter Estermann, CEO, Christoph Hidalgo, CFO, o CEO do Assaí, Belmiro Gomes, e os donos de negócio do Multivarejo, o Extra, hoje representado pelo Rodrigo Machado, Pão de Açúcar, o Lohan Cadilá, e Proximidade Postos e Drogarias, o Fred Garcia. Agora eu passo a palavra para as considerações iniciais do Peter. Obrigado, Isabela. Bom dia a todos. Obrigado por participarem do nosso call de resultados do terceiro trimestre de 2019. Eu começo ressaltando que nesse trimestre nós tivemos uma evolução muito importante da nossa estratégia de negócios, com alguns destaques que eu vou comentar rapidamente. O primeiro é o desempenho do Assaí, que seguiu apresentando um consistente resultado por mais um trimestre, com uma performance de vendas que vem acompanhada de um sólido fluxo de clientes e ganho de market share. As lojas abertas em 2018, elas apresentam uma maturação bastante acelerada, o que nos deixa ainda mais confiantes na estratégia de expansão que chegará ao final do ano com mais 20 lojas no portfólio. No multivarejo, eu ressalto o processo de ajustes e revisão do portfólio de lojas. Começando pelo Pão de Açúcar, nós chegamos num total de 28 unidades revitalizadas na última geração, que é a geração 7, com um importante crescimento de vendas, mesmo as lojas de duplo dígito, o que reflete a excelente aderência do modelo e a receptividade dos nossos clientes. Nós vamos seguir avançando de forma bastante acelerada no nosso cronograma de reformas desse formato até o final do ano. O quarto trimestre ele será um período muito importante, quando nós vamos entregar mais 20 novas lojas do Pão reformadas, totalizando cerca de 50 lojas operando nesse novo modelo. Eu também queria destacar os resultados das lojas Extra Super convertidas em Mercado Extra e Compre Bem. Apresentam uma expressiva evolução de vendas. Nós estamos seguindo a todo vapor, aceleramos bastante estas conversões. Nós vamos abrir mais 18 lojas do Mercado Extra e 15 lojas do Compre Bem nesse quarto trimestre, que vão ser muito importantes para acelerar ainda mais as vendas que nós estamos prevendo nesse período tão importante do varejo. Com essas lojas do Supermercado Extra revitalizadas, nós vamos atingir 70% do portfólio dessas lojas já dentro do modelo Compre Bem e Mercado Extra. Eu não posso deixar de comentar também sobre a aceleração do desempenho do negócio de proximidade, que a cada trimestre vem entregando os resultados mais consistentes, com crescimento de duplo dígito. Lembrando que o ano passado os crescimentos também foram de duplo dígito, então é crescimento sobre crescimento, com uma evolução de volume, fluxo e ganho de market share. Nós mantemos uma consistente evolução das nossas iniciativas de transformação digital. O e-commerce alimentar, que é líder do mercado no país, ele registrou um crescimento acima de 30% das vendas, com uma importante evolução dos modelos de entrega express, que é a entrega no mesmo dia. Nós já estamos com 107 lojas nesse modelo, e o Clique Retira, que também expandiu de forma super acelerada. Já contamos hoje com 113 lojas no Clique Retira, com aceitação muito forte dos nossos clientes. Nós também alcançamos nesse trimestre o número de 20 milhões de clientes fidelizados no nosso programa Cliente Pão de Açúcar, Cliente Mais e Clube Extra. E
o mais importante, um total de 10 milhões de downloads ativos dos nossos aplicativos de fidelidade, o que facilita bastante a nossa comunicação direta com os nossos clientes. A nossa operação de entrega da última milha, o James Delivery, também avança muito rapidamente. Nós crescemos 10 vezes o número de pedidos nos últimos 10 meses e também chegamos já a 12 cidades no Brasil, em linha com o nosso plano estratégico, com 50% dos pedidos online nas lojas onde o James já está atuando. Chef Time, que é a nossa segunda startup incorporada na companhia este ano, nós estamos seguindo, ampliando o portfólio de receitas disponíveis nas lojas e o número de refeições vendidas de forma muito acelerada, com novidades nas opções de Ready to Eat, já praticamente em todas as lojas de São Paulo e algumas lojas fora da região de São Paulo. Lembrando aqui também um outro ponto importante da nossa estratégia, marcas exclusivas. A gente continua aumentando a penetração de forma bastante satisfatória. Nós chegamos já a 12,7% de penetração nas categorias alimentares do multivarejo e eu acredito que o private label, ao lado do processo de transformação digital, será e continuará sendo um eixo estratégico e um diferencial competitivo muito importante da companhia para o próximo ano. Esses são alguns dos destaques que eu queria mencionar. Lembrando que nós seguimos desenvolvendo outras iniciativas de eficiência operacional importantes, com foco na melhoria do nível de serviço, da produtividade e da redução de custo, cujos resultados já estão aparecendo e vão se intensificar no curto prazo. Eu agradeço a atenção de todos vocês e eu passo a palavra para o Christophe, que vai entrar nos detalhes dos resultados financeiros. Obrigado, Peter. Bom dia a todos e obrigado por participarem do nosso call de resultado. Vou começar a apresentação abordando os principais destaques financeiros do GPA, antecipando que para a gente este trimestre é um bom trimestre que conforta nossas boas expectativas para os períodos futuros também. Começando então pelo slide 4, gostaria de destacar que seguimos apresentando um forte ritmo de crescimento de venda bruta, 9,5%, isso mesmo com a queda de 240 bips da inflação de alimento versus o primeiro semestre do ano 2019. O destaque continua sendo o expressivo desempenho do açaí, que cresceu 18,9% no TRI. Isso é o resultado da excelente qualidade da expansão de loja e da atratividade do formato que segue aumentando no fluxo cliente. Isso resulta em um crescimento significativamente acima do mercado. Com respeito à margem bruta, GPA Alimentar alcançou 21,3%, patamar que é consequência principalmente da maior representatividade do açaí, que vem, igual que o multivarejo, apresentando um nível de competitividade alinhado com o que requer o mercado neste momento. O SG&A neste trimestre apresenta uma importante diluição de 80 bips, favorecida pelas iniciativas de controle e redução de despesa, isso tanto no multivarejo como no açaí. Ainda no slide 4, o EBITDA ajustado do GPA Alimentar apresentou um sólido avanço de 10%, com manutenção do patamar de margem de 7,4%, isso post-aplicação de IFRS 10 e 6, este patamar resulta de um consistente avanço na rentabilidade do açaí e de um progresso significativo na margem do multivarejo versus o que foi o segundo trimestre do ano. Lucro líquido, em consequência, lucro líquido consolidado dos acionistas controladores chegou a 216 milhões, uma expansão no patamar de 43%, alcançando uma margem de 1,6%. Passando agora pelo slide 5,
observamos que o resultado financeiro foi de 147 milhões, passando de 2,2% a 1,1% das vendas. Esta redução é proveniente de uma parte da forte queda da Selic e também de um aumento significativo da receita financeira no trimestre. Este aumento da receita financeira responde a três grandes fatores. O primeiro, os efeitos positivos como da maior caixa que implicou a venda da Via Varejo, isso vale aproximadamente 2,5 bi de efeito positivo na caixa. Segundo fator é o efeito positivo da entrada dos recursos de captação que vamos destinar à OPA, que foi lançada no início desta semana. Isso representa uma base de 8 bilhões de reais. E o terceiro fator que explica o aumento da receita financeira é proveniente de atualização monetária relacionada principalmente ao saldo de ICMS e a exclusão dele da base do PIS/COFINS. Isso o capturamos, já que as sendas se beneficiam no mês de agosto do trânsito em julgado desta ação que está em curso ainda no CBD. Sobre o endividamento, seguimos com um patamar de alavancagem bastante baixo, 0,8 vezes EBITDA, com uma dívida líquida próxima de 2,2 bilhões de reais, isso sem considerar os passivos de arrendamento, ou seja, que a dívida tem reduzido de 28% frente ao ano anterior. Encerramos o trimestre com uma posição de caixa de 12,7 bilhões, isso principalmente em função dos recursos adicionais que serão destinados à OPA, conforme já comentei. Para finalizar este slide, no trimestre o CAPEX chega em 723 milhões de reais, um crescimento muito importante de 48%. Isso está a pôr em perspectiva principalmente com nossa estratégia de aceleração na transformação do portfólio de loja. O importante é manter em mente que no final do ano os investimentos vão ficar estáveis frente ao que foi no ano anterior, ou seja, próximo a 1,8 bi. Falando de outra maneira, estamos mais frente a uma defasagem de calendário que outra coisa na evolução do CAPEX. Passando agora pelo slide 7 do multivarejo, alguns comentários já fiz durante o slide anterior, mas destaco alguns pontos que serão complementados pelos edges de cada bandeira. Nas vendas, particularmente, destaco o expressivo desempenho das lojas reformadas de Pão de Açúcar, crescem mais que duplo dígito, e das lojas convertidas em Mercado Extra e Compre Bem, que também crescem muito acima de duplo dígito. Isso sem esquecer a aceleração e a contínua aceleração do desempenho de formato de proximidade. A margem de EBITDA, quero destacar também que reflete a continuidade dos investimentos promocionais, que estes investimentos são parcialmente compensados pela maior diluição de despesa, isso a pôr em linha com as iniciativas adotadas, ressalto que não impactam no serviço ao cliente. Com isso, alcançamos um patamar consideravelmente acima do segundo TRI, 7,6% de EBITDA pós-IFRS ou 5% antes de IFRS 10 e 6. Esta trajetória para nós é muito promissora, particularmente para os períodos que vêm na frente. Vou passar agora a palavra para Rodrigo Machado para os comentários de desempenho da bandeira Extra. Rodrigo. Obrigado, Christophe. Bom dia a todos. É uma satisfação apresentar os resultados da bandeira Extra do terceiro trimestre de 2019. De maneira geral, nós registramos avanços importantes nos negócios super e hiper, com a evolução das conversões do mercado extra e do Compre Bem, o fortalecimento do não alimentar nos hipermercados e também avanços importantes nas frentes digital e das parcerias de store-store. Começando pelo formato supermercados,
tivemos desempenho das lojas de mercado extra que registraram um crescimento de vendas, mesmas lojas, de 7%, mesmo diante da forte base do terceiro TRI de 18, de 24,9%. Fechamos o mês de setembro com 82 lojas, que já representam 60% do nosso parque, e seguem apresentando crescimentos de vendas, volume e ticket. Ainda destaco a chegada do mercado extra em uma nova região do país, com a abertura de 10 novas lojas em 4 estados do Nordeste: Pernambuco, Ceará, Paraíba e Piauí. O mercado extra também continua a ser o formato de maior participação em private label no GPA, uma importante alavanca de fidelização e competitividade para o nosso negócio. Outro dado que eu gostaria de destacar é que as lojas do mercado extra já acumulam 15 períodos consecutivos de ganhos de market share dados Nielsen e já impactam positivamente o nosso resultado na BU Extra. Nosso plano de conversões continua no quarto TRI, com mais 18 unidades que serão abertas de outubro até dezembro. Totalizamos 100 lojas de mercado extra que já vão representar 70% do parque de lojas, com uma contribuição extremamente positiva para as vendas do multivarejo. Já no hiper, registramos a retomada de crescimento da categoria de não alimentos, com ganhos importantes de market share. Trabalho focado na ativação comercial, que reflete uma melhor experiência de compra do cliente. A gente também ampliou nosso portfólio de store-in-store nesse trimestre, com parcerias com Swift, com Etna, ReHap e Daiso, em 9 hipermercados, além também do aumento de rentabilização de todas as áreas locadas em loja. Nosso calendário promocional e de ações comerciais também se manteve ativo no trimestre, com campanhas de Blue Friday, no fim de semana do Dia dos Pais, e Cyber Monday, em seguida. A gente também lançou o Dia dos Solteiros, em agosto, e a promoção de 30 anos da marca Extra, em setembro. Além disso, também apoiamos a Semana do Brasil, que, combinada com outras ativações, fizeram a diferença. Também fortalecemos a estratégia promocional com foco no nosso app, Clube Extra, digitalizando todos os folhetos e promoções, além de ofertas de TV com Meu Desconto. Fechamos novas parcerias nos programas Meus Prêmios, com Prime Plus, Espaço Laser, Insta Viagem e Play Kids, e também seguimos com o uso de folheteria digital, impactando positivamente a redução de despesas. Ainda no terceiro TRI, a gente também superou a importante marca de 6,7 milhões de downloads no aplicativo Clube Extra. Nossas vendas identificadas nesse programa já superam 60% do valor total, melhorando a nossa rentabilidade nas ações hard sell. Já no digital, a gente fortalece a operação de e-commerce com a evolução dos modelos de entrega express e retira extra. A gente segue trabalhando focados na entrega de planejamento estratégico da BU Extra nesse quarto TRI e uma perspectiva muito positiva com as ativações e calendário de Black Friday e nas festas de final de ano. Encerro agradecendo a todo o time Multivarejo e Extra pela dedicação e parceria e reforço nosso compromisso com a continuidade e a evolução e aceleração de entrega de resultados do Extra. Muito obrigado. Passo a palavra ao Lohan. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos e obrigado por participarem do nosso call de resultados. O terceiro trimestre apresentou uma melhoria na performance da bandeira Pão de Açúcar em relação ao trimestre anterior, impulsionado especialmente pelo forte desempenho das lojas reformadas. A bandeira também registrou ganhos de market share no trimestre, confirmando a excelente aderência da nossa proposta de valor. Outro destaque também do trimestre foi a forte recuperação de volumes, que atingiu patamar de dígito medio no mês de setembro. O grupo de 28 lojas reformadas totalizou no trimestre forte crescimento de 12%, resultado que confirma a força do novo modelo e nos permite acelerar o nosso plano de renovações nos próximos trimestres.
A representatividade desse cluster totalizou 25% das vendas e cerca de 40% do resultado da bandeira. O plano de reforma continua acelerando para o quarto trimestre, com 18 unidades a serem reinauguradas. Para 2020, confirmamos a expectativa de renovar cerca de 20 lojas, além da expansão de aproximadamente 10 novas lojas. O rollout do projeto de excelência operacional MOVE atingiu no final de setembro 125 lojas que representam 70% do parque total. Essas lojas já representam um nível de produtividade 10% maior em relação às lojas que ainda não implementaram o modelo. O programa de fidelidade Pão de Açúcar Mais totalizou no terceiro TRI mais de 6,7 milhões de clientes, uma evolução de cerca de 40% desde o lançamento do aplicativo, com identificação de vendas superior a 85%. As vendas ativadas por meio de Meu Desconto já atingiam mais de 25% de penetração no ticket da bandeira. O e-commerce alimentar também atingiu uma evolução de 2 dígitos, decorrente das fortes ativações promocionais e o crescimento das operações de entrega express, que seguem em expansão, além da melhoria contínua do nível de serviço. O Chef Time, negócio de soluções gastronômicas, segue com um crescimento expressivo, também impulsionado pelo lançamento de linha de produto Ready to Eat, já presente em 40 lojas, e a inovação recorrente nos kits gastronômicos, já disponível em 150 lojas em São Paulo, Brasília e Paraná. Continuamos a expansão e nos próximos meses teremos o lançamento em mais de 35 lojas em Rio e Fortaleza. Para finalizar, quero agradecer ao time pelo empenho e dedicação. Continuamos trabalhando firmemente para a manutenção dessa tendência positiva de crescimento e realizar uma entrega de resultado consistente e sustentável. Muito obrigado a todos e passo a palavra agora ao Fred Garcia. Obrigado, Laurent. Bom dia a todos. Vou comentar os principais destaques que levaram aos resultados positivos dos formatos de proximidade neste terceiro trimestre. Pelo quinto período consecutivo, fechamos o terceiro trimestre com um crescimento de 2 dígitos, mesmas lojas, atingindo 17,5% de crescimento, com contínuos ganhos de tickets e volume. Registramos também um ganho consistente no acumulado ano de market share, com 3,2 pontos no mini e 2 pontos no minuto, frente à regressão do mercado de vizinhança. Inauguramos também mais uma loja do Minuto Pão de Açúcar nesse trimestre e seguimos com outras 9 unidades em construção, com previsão de abertura agora no quarto trimestre. No Mini Extra, mantemos a tendência positiva dos últimos períodos, com forte crescimento de vendas sobre uma base de 2 dígitos do ano anterior. O crescimento de venda, aliado à consistente melhoria de produtividade e diluição de despesa, nos permitiu um ganho de 200 bips de EBITDA versus 2018. A participação de marcas exclusivas já representa mais de 15% das vendas das lojas, atingindo um patamar de 20% nas últimas semanas. Ainda no quarto trimestre, abriremos mais 2 lojas, consolidando a nossa confiança na assertividade deste formato. O Minuto Pão de Açúcar segue com um desempenho consistente de crescimento de vendas, frente a um crescimento no ano anterior, mantendo a estratégia de diferenciação do formato em sinergia com as ações comerciais do Pão de Açúcar. Iremos inaugurar até o final do ano mais 5 lojas do novo cluster de Minuto, que chamamos de Office, implementado na sede da empresa. Os resultados iniciais obtidos nos permitem planejar uma expansão dentro de sedes corporativas ou edifícios empresariais, como a loja que vamos abrir na sede do Açaí para o atendimento dos colaboradores. Abrimos também, nesse período, um novo Minuto na cidade de Santos, na rua Tolentino Filgueiras, no bairro do Gonzaga, com desempenho de vendas 4 vezes maior do que a última loja inaugurada do Minuto e um número de clientes e tickets superior às nossas expectativas.
Nossa plataforma especializada em bebidas, Pão de Açúcar Adega, apresentou um crescimento de aproximadamente 30% de clientes versus o segundo trimestre e mantém um avanço acelerado de vendas com mais de 500 mil de unidades vendidas apenas no terceiro tri, dobrando o volume comercializado no ano. O Pão de Açúcar Adega foi eleita a adega preferida dos paulistanos no renomado ranking Comer e Beber, recém-publicado pela revista Veja São Paulo. As drogarias atingiram 2 dígitos de crescimento, mesmas lojas, resultado da assertividade da revisão de sortimento realizada no trimestre anterior e segue com contínuos ganhos de clientes. Registramos um crescimento de vendas de marcas exclusivas, com o lançamento de novas linhas na perfumaria, higiene oral e fraldas, que já representam uma parcela significativa da venda de não-medicamentos nas lojas. A evolução de venda, com manutenção de margem e controle de despesa, nos permitiram uma melhoria de 60 bips de EBITDA versus 2018. Os postos continuam apresentando crescimento de tickets, volume e vendas, mesmo diante da base alta de comparação do ano passado, que foi de 25% no terceiro trimestre. Estamos com 3 postos em fase final de construção, com previsão de inauguração para o final deste ano. Além disto, no quarto tri, também reinauguramos 2 postos que estavam em reforma, um na cidade de João Pessoa, no último dia 25, e outro em Recife, que será reinaugurado nas próximas semanas. Para encerrar, queria destacar a acelerada evolução do nosso modelo de venda B2B, o Aliados Mini Mercado, que vem apresentando aumento de venda por meio de 2 principais alavancas, maior venda por cliente e expansão de novos clientes. Continuamos avançando firme na expansão das lojas de proximidade. Ontem, abrimos nossa segunda loja do Minuto Pão de Açúcar do ano, no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. Mantemos a previsão de inaugurar mais 8 unidades até o final do ano, completando 10 aberturas em 2019. Para finalizar, agradeço o empenho e dedicação de todo o time, assim como os colegas do Multivarejo pelo apoio recebido, e seguimos firmes na manutenção dos resultados sustentáveis e consistentes dos negócios de proximidade. Passo a palavra ao Belmiro. Obrigado. Antes de entrar nos números, gostaria de quem notou a falta da Dani Sabá, diretora de Relações Institucionais, ela passa a fazer o quadro, se juntou ao time do Açaí como diretora administrativa financeira, para se juntar ao time dentro dessa trajetória de crescimento, de expansão, seja o que dos desafios que nós temos internamente, o que vem pela frente, sendo substituída brilhantemente pela Isabelle. Bem, sobre os números do terceiro trimestre, como já destacado pelo Peter e pelo Christophe, a Açaí teve um terceiro trimestre, na nossa visão, muito forte, em termos de acréscimo de venda. A venda bruta aterrizou em 7.587, passando a 52% de participação de venda do GPA. Um acréscimo de 18,9% em relação ao ano anterior, mas que em massa nominal foi um acréscimo de 1,2 bilhões de reais. Sendo que desse 1,2 bi acrescido nesse trimestre, 1 bilhão vem de venda de novas lojas. As 19 aberturas realizadas nos últimos 12 meses, elas têm tido, como o Cristóvão falou e o Pedro também já tinha destacado, uma performance em termos de venda e principalmente de rampa de resultado de margem, até pelo mix da localização dessas lojas, que caracterizam das melhores performances em termos de parque nosso. Quando a gente olha isso por volume de venda, cálculo da venda média mês desse novo parque é o melhor resultado que a gente teve nos últimos 5 anos, desde que o Açaí, ou mesmo desde os 7 anos que o Açaí vem nessa trajetória de expansão. Isso mostra uma expansão extremamente assertiva. A performance das lojas, o volume de venda, tanto de clientes conquistados e margem, mostra que a gente está no caminho certo e mantém um excelente desempenho de aceitação, além do formato de cash and carry no Brasil, mas principalmente do modelo de negócio do Açaí aos clientes. Esse 1 bilhão, na realidade, são traduzidos por 2 milhões de transações mês que foram adicionadas nessas lojas, sendo que desses 2 milhões, nem toda venda de loja nova é venda para novo cliente. Aproximadamente 10% dos clientes, especialmente o PJ, ele já comprava em outras lojas do Açaí, diferente de uma operação de varejo atacado, a gente tem um mix de combinação entre massa de cliente pessoas físicas e massa de
de pessoa jurídica, aonde o público PJ ele não se restringe normalmente a uma área primária de uma loja. Então é natural, quando você faz uma abertura em outra unidade, que parte desses clientes busquem a nova loja como um ponto de abastecimento e também em termos de melhor preço. Aproximadamente desses 2 milhões de clientes adicionados, 10% já comprava em outras lojas, o que teve um impacto. A performance dessas novas unidades, e ela estando localizada em regiões que já tinham uma presença muito forte do açaí, um impacto na nossa base em mesmas lojas em aproximadamente 2 pontos percentuais, especialmente por esse mix, né, e essa maior busca do PJ em relação a preço. Ou mesmas lojas, ele também teve um desempenho satisfatório quando a gente analisa esse efeito e analisa que tem uma queda também, uma desaceleração da inflação. No caso do atacado, a gente tem uma visão um pouco até antecipada do indicador do IPCA, uma visão mais antecipada para frente. No momento de alta de preço, é normal o público, pessoa jurídica, buscar se abastecer com volume maior e assim também, quando ele vê uma estabilidade, uma possibilidade de queda, ele reduz os seus níveis de estoque. Isso causa, né, com esse PJ um pouco mais cauteloso, você tem uma oscilação na participação entre pessoa física e pessoa jurídica, que somada à canibalização resulta num percentual de mesmas lojas de 3,2%, um percentual que quando a gente compara a média histórica do açaí, ele está abaixo, mas quando analisa o efeito de abertura de loja em Nova Parque e a taxa de inflação interna, a gente continuou ganhando um ponto de participação na base de mesmas lojas nesse período. A margem. O grande destaque do trimestre ele vai para a margem, uma série de esforços do nosso time, principalmente na gestão de quebra, na questão logística, principalmente, onde nós tivemos uma série de otimização de custos, uma comunicação, um marketing bem mais assertivo, tanto do ponto de vista institucional como promocional, dentro dos estratos do diferente público que o açaí atende e, juntados esforços comerciais, resultaram no aumento de margem de 0,8 em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo com uma expansão agressiva, mesmo adicionando 1 bilhão de venda, o aumento de margem foi extremamente significativo. Parte também dessa melhor margem, desse melhor percentual, ele tem também relação direta com o mix de abertura que foi realizada das 19 nos últimos 12 meses. Elas foram concentradas em regiões que o açaí já tem presença de marca, já tem histórico de preço. Então, obviamente, o nível de agressividade colocado na inauguração de uma nova loja, ela é ajustado conforme a presença também da bandeira, anterioriedade e perfil de concorrência da região. As despesas, elas tiveram controle, nós tivemos ganho na base mesmas lojas, mas elas sofrem uma pressão praticamente contínua pela expansão. O forte calendário de aberturas que a gente tem para o 4º trimestre e principalmente a preparação do negócio para a entrada em novos estados do Brasil, juntado ao fato de que boa parte da administração nossa, seja comercial, logística, mesmo de pessoal, ela é feita de forma regionalizada, uma vez que o açaí ele tem uma característica de ser o distribuidor complementar da indústria e se ajustar a cada estado que nós estamos presentes, então ela também sofre uma pressão, a gente vai explicar isso um pouco lá na frente quando chegar no capítulo da expansão. Fortes investimentos também coordenados pela nossa equipe de gestão de gente, em treinamento, capacitação, para que nós consigamos manter o padrão de atendimento e qualidade das novas lojas, também geraram um pouco de pressão na despesa, mas as despesas, olhando para um cenário de expansão, elas estiveram totalmente estáveis. Essa estabilidade na despesa permitiu com que todo o ganho da margem bruta fosse capturado totalmente no EBITDA, chegando a um EBITDA no terceiro TRI de 6,3 no pré-IFRS e 7,10 no pós-IFRS. É um expressivo aumento, como o Cristóvão colocou, do EBITDA, um aumento de 31,3%, principalmente quando a gente compara com os 18% da venda e para uma empresa que vem num forte ritmo de expansão seguidamente, ano sobre ano. Destaque também ao cartão Passaí, proposta de valor mesmo com o mercado, principalmente o mercado financeiro um pouco mais restrito na aprovação ainda para crédito. O cartão ele vem ganhando participação, ele já ultrapassou os 5 pontos percentuais, 5% de participação da venda. E o destaque do TRI vai, obviamente, para o lucro líquido, uma vez que as despesas financeiras se mantiveram estáveis, né, tirando os efeitos, né, da captação que foi feita para a aquisição do Êxito, o lucro líquido ele passa a 3,35, ele tem um salto de 176 milhões para 233 milhões no trimestre, obviamente que é o número final onde a gente olha, onde vê o resultado de todo o trabalho.
Olhando para o quarto TRI, o Assaí tem nesse momento 14 novas lojas em andamento em 12 diferentes estados do Brasil. Essas 14 novas unidades irão adicionar para a Bandeira 77 mil metros quadrados novos de área de venda e irão gerar aproximadamente mais 6.300 postos de trabalho direto e indireto. É uma massa de investimento significativa, só em construção civil hoje nós temos mais de 4 mil pessoas trabalhando nesse momento. Dessas 14 aberturas, 11 aberturas devem ocorrer esse ano e 3 devem ocorrer no início de 2020. Com destaque a entrada em novas regiões e novas praças. No quarto TRI nós temos a abertura na primeira loja nossa no estado do Amapá, abertura em Macapá, a presença, a entrada da Bandeira também dentro do estado de Rondônia, com a abertura em Porto Velho, e a entrada também em Santarém. As outras unidades elas estão divididas em outros estados, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Piauí, Distrito Federal. Então, é uma expansão bem dispersa. Ele tem como pano de fundo, como estratégia, continuar ganhando espaço em novos mercados, ou seja, o exemplo de Porto Velho e Macapá, mas também o Assaí está reforçando a sua posição em praças existentes, onde o nome, a bandeira, a política, o modelo nosso comercial tem tido uma grande assertividade. Com isso, a gente deve fechar o ano, né? Hoje o Assaí está com 153 lojas abertas, nós devemos encerrar o ano com 164 lojas, reforçando também o guidance para o final do ano, que é um alvo de ultrapassar 30 bilhões de reais em venda bruta, com 6,3 de EBITDA, aproximadamente uma massa de valor de EBITDA de 1 bilhão 730. Obviamente que isso tem uma influência agora no quarto TRI pelas aberturas. As aberturas elas têm uma certa imprevisibilidade de data e de comportamento de venda, mas aparentemente nós temos um excelente terceiro TRI, temos um quarto TRI extremamente desafiador pela frente, principalmente concentrado na expansão, que deve permitir com que o Assaí, não só no quarto TRI, mas também em 2020, continue apresentando essa evolução, tanto em venda como também em contribuição ao resultado do GPA. Também gostaria de agradecer muito a todo o time do Assaí, a empresa que vem expandindo ano sobre ano de forma muito consistente, tanto em resultado como em termos de venda. Isso é o esforço, é a soma do trabalho de muitas mãos, né? De um time que tem crescido, né? Esse ano nós devemos aterrissar com 42 mil colaboradores, contra 6 mil colaboradores em 2011, então tem um forte trabalho de cultura, de processo, de sistemas, para você conseguir manter esse ritmo, essa taxa de crescimento e os níveis de resultados que foram apresentados pela Bandeira. Temos tido alguns reconhecimentos no mercado, destaco um que foi recebido pelo Estadão, do Empresas Mais, onde dentro das categorias que foram analisadas pela primeira vez um atacado de autosserviço ganhou na categoria varejo, que mostra o quanto a população e o quanto esse formato tem sido importante para o consumidor e também dentro do cenário socioeconômico brasileiro. Além de ganhar na categoria varejo, nós também fomos premiados na categoria também principal, que analisou o desempenho, consistência de resultado, EBITDA. É um prêmio muito baseado em indicadores financeiros dentre 1.500 empresas que estavam sendo analisadas. Agradeço o time.